fez faculdade em qual estado? Em Brasília. Fez lá em Brasília? Eu cresci em Brasília, né? Eu nasci em Natal e com 1 ano de idade eu fui para Brasília. Tá. Aí em Brasília eu passei a vida inteira, fiz faculdade em Brasília. E aí quando eu me formei, eu fazia esse estágio, mas não podia continuar como estagiário porque eu tinha me formado, né? Uhum. Aí é um dos momentos mais críticos na vida do ser humano, quando ele se transforma de estudante em desempregado. Aí foram meses assim difíceis. E aí, mas deixei uma fita minha lá da TV Nacional, lá na Globo, e alguém teve o desatino de me chamar. E aí fui pra Globo, e é engraçado como é que são as coisas da vida, né? Da sorte, assim, do acaso. Eu fui pra cobrir férias. Aí cobri 1 mês de férias. Beleza. Aí outro repórter saiu de férias, cobri outro mês de férias. Aí cobri o 3º mês. E aí tinha alguma coisa na legislação, não sei se ainda é assim, que se eu continuasse ali, eu ia ter que passar um tempo sem... Eu não poderia cobrir férias de novo, porque eu não poderia voltar. Era uma coisa que eu ia ter que ficar um tempo sem trabalhar na Globo. Teria que ir para outro lugar. E aí, nesse momento, um repórter foi para o Rio de Janeiro com a esposa, que também era repórter, abriu uma vaga e eu fui contratado. Talvez, se esse repórter se não tivesse rolado essa transferência, eu jamais tivesse sido contratado, talvez tivesse arranjado emprego num jornal impresso ou numa rádio. E tua vida ia ser outra, totalmente diferente. Então, assim, fora a Globo, eu só trabalhei, como eu disse, na TV Nacional. Fiz um estágio de 1 mês na Rádio Nacional, mas foi uma coisa muito breve, assim. E depois fiz o restante de 1 ano na TV Nacional. Mas depois disso, em 97, eu entrei na Globo e nunca mais saí. Porra, então tem uma história bem longa aí de Globo. E um caminho também bastante interessante, porque tu começa... Esporte. Na verdade, eu comecei fazendo cidade, né? É? Buraco na rua, assassinato, a primeira reportagem minha na Globo é triste assim demais. Eu fui fazer o caso de uma criança que estava em casa, a mãe morreu, nem me lembro por quê, e ele ficou em casa sozinho com a mãe. E aí a gente foi acompanhar, não lembro quem foi que foi lá para tirar a criança, eu lembro que... Lá no DF. Lá no DF, era uma cidade satélite, não lembro qual cidade satélite. Tá. E eu lembro que o cinegrafista entrou e não conseguia... Nossa, imagina, ela estava morta lá há algum tempo. Então, assim, um cheiro muito forte. Nossa, cara, que coisa horrorosa. Mas era uma situação... Foi tão deprimente que quando chegou o marido dessa mulher, eu peguei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para ele. Meu primeiro dia de trabalho, imagina. Depois disso eu pensei, caramba, se toda pessoa em dificuldade que eu encontrar, eu der o dinheiro, eu vou ficar sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para mim também. Nunca mais fiz isso, mas eu lembro que o primeiro dia eu tirei o dinheiro que eu tinha na carteira e dei para porque eu fiquei muito abalado com aquilo. Mas eu fazia buraco na rua, fazia reportagem do dia a dia ali, do DF, né, do DF TV. Mas, pela minha ligação com o esporte, né, por ser irmão do Oscar, mas também por ser atleta e por ter identificação com o esporte, é o assunto que eu domino mais disparado, né? Mais do que economia, mais do que política, mais do que cidade, mais do que cultura, mais do que tudo. Domino muito mais o esporte, evidentemente.